Seja qual for a tua forma de se relacionar, com certeza tu já escutou discussões sobre qual é a forma mais correta de se fazer. Será que nós, enquanto espécie humana, somos naturalmente monogâmicos? Uma coisa é certa: se relacionar vai muito além de ficar com uma ou mais pessoas ao mesmo tempo. É um acordo complexo com várias regras invisíveis, tanto implícitas quanto explícitas, com muitos atravessamentos sociais e uma história na civilização humana. Nesse vídeo aqui, a gente vai mergulhar tanto na história como na psicologia e entender onde essas duas coisas se cruzaram. Mas antes disso, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que pra ti é tudo de graça, mas pra mim ajuda pra caramba. A definição de monogamia sofreu alterações ao longo do tempo. Inicialmente, uma pessoa monogâmica era alguém que se relacionaria com uma pessoa por toda a vida. Hoje em dia, nós já consideramos a monogamia alguém que se relaciona com uma pessoa só, mesmo que seja por um período determinado. Porque hoje em dia as pessoas se divorciam, acabam os relacionamentos, mas o importante é que elas estejam se relacionando com uma pessoa só por vez. Embora o conceito de monogamia seja um só, foi criado uma divisão dado aos altos índices de fidelidade, que seriam a monogamia social e a monogamia sexual. A monogamia sexual configura a exclusividade sexual entre dois indivíduos. Essa subdivisão de monogamia social foi dada para aqueles casais que se assumem perante a sociedade como monogâmicos, mas que na verdade têm outros parceiros. Então, a gente sabe que a monogamia social e a monogamia sexual, elas podem acontecer juntas ou separadas. Porque uma pessoa que assume uma relação com alguém perante a sociedade não necessariamente transa só com aquela pessoa. Mas uma pessoa que se relaciona de fato apenas com uma outra pessoa não tem muita dificuldade de assumir ela socialmente. Agora, com esses dois conceitos bem claros, então a gente pode dizer que a monogamia social é um modelo relacional amplamente vivenciado ao redor do mundo. Biologicamente falando, não tem um consenso por parte da ciência em relação à espécie humana. Alguns antropólogos sugerem que nós somos uma espécie mista nesse quesito. Darwin, pela teoria da seleção natural, diz que as espécies sobrevivem e se reproduzem com base nas características que favoreçam naquele meio. Ou seja, as espécies buscam recursos para sobreviver dentro das condições que o ambiente proporciona. Os humanos, eles têm o ancestral em comum com os macacos, né, vindo da ordem dos primatas, onde apenas 25% das espécies são monogâmicas, com motivações biológicas específicas. Nós, seres humanos, como seres racionais, pensantes, não temos motivações apenas físicas. Nos envolvemos com as pessoas motivados também por sentimentos, fatores sociais e outras necessidades afetivas. Muitas pessoas são monogâmicas pelo contexto social, valores pré-estabelecidos e não necessariamente por uma escolha individual. Levando em consideração que, se não temos um consenso pelo ponto de vista biológico sobre a nossa espécie, o ser humano ele tem uma vantagem, que é optar ou não pela monogamia. É o ambiente, ou seja, a nossa cultura, que molda muito dos nossos pensamentos e da nossa forma de agir. Mas a gente não pode esquecer, historicamente falando, que as noções de fidelidade conjugal, monogamia e amor não foram sempre da forma como é hoje em dia na nossa sociedade. Fidelidade conjugal era uma estratégia do patriarcado imposto para as mulheres para resguardar o patrimônio após a morte do progenitor. A nossa sociedade, ela foi estruturada em cima de valores e práticas que beneficiaram os homens com papéis de dominância nas decisões, nos negócios, nas finanças e nas demais funções sociais. A gente veio de tempos em que se falava sobre a virgindade da noiva e sobre a monogamia que a esposa devia para o marido. Era fundamental que a esposa tivesse só um parceiro
para a proteção da honra e a garantia de uma linhagem de sangue do marido. A instituição do casamento foi, na verdade, uma parceria estratégica para a sobrevivência econômica das famílias. Não eram os sentimentos que estavam em jogo, era um acordo que dependia de uma compatibilidade que fosse produtiva para os dois lados. Era muito comum que o amor, de forma romântica, tivesse espaço nos casos extraconjugais, porque o casamento em si era um negócio. A gente não pode esquecer também que a igreja tem uma grande influência sobre a cultura e sobre a forma de entender as relações. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o casamento inicialmente não era uma coisa religiosa. Até o século V, a igreja não tinha nada a ver com isso. E foi no século XVII que oficialmente o casamento virou um sacramento. O modelo de vida estritamente monogâmico, socialmente falando, começou a ser disseminado quando o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano. O amor, ele começou a ser levado em consideração a partir do século XV, nas camadas altas da sociedade, com grande influência do Shakespeare. A literatura popularizou a ideia de que o amor mútuo poderia ser sim a base para um matrimônio, mesmo que não fosse a única. E desde então, ao longo dos anos, foram se criando as ideias a respeito do amor romântico. Como o casamento propriamente dito era um negócio que visava lucros financeiros e proteção de patrimônio, era uma coisa muito mais relevante para a alta sociedade. Enquanto pessoas de classes sociais mais baixas, elas se uniam já por interesses amorosos. As diferenças sociais fazem com que as pessoas enxerguem as coisas de formas diferentes. Naquela época não era diferente. Essa relevância econômica do matrimônio importava para classes sociais mais altas. As pessoas de classes mais baixas, elas não tinham um patrimônio para proteger. Existe muita gente que se identifica com a monogamia. Existe muita gente que se identifica com a poligamia. Vão ter pessoas que vão tentar se adequar nos modelos porque acham que socialmente serão mais vistas se forem de uma forma, ou que vão ser mais evoluídas se forem de outra forma, mas na verdade não existe um consenso. A ciência ainda não conseguiu definir isso. Eu poderia vir aqui, inventar uma resposta e fazer todo um sensacionalismo em volta disso, mas na verdade que não existe. Mas é bem importante que a gente leve em consideração como que foi a construção social dos modelos de relacionamento até hoje. A monogamia ela pode ser muito funcional, assim como a poligamia também pode. Mas isso vai de como a pessoa se sente, não entra em comparação querendo comprar o modelo que dá certo para os outros. Porque, no fundo, a gente não sabe o que está acontecendo dentro do relacionamento das pessoas, se elas estão realmente felizes ou se elas estão realmente adequadas. Busca aquilo que faz sentido para ti. À medida que a sociedade ela vai evoluindo, a gente vai ganhando espaço de discutir outras formas e outros modelos de se relacionar. Levantar questionamentos é importante para que a gente não fique bitolado. A realidade dos relacionamentos humanos, ela é repleta de desafios, de imperfeições que entram em choque com as idealizações. E é preciso que a gente aprenda a equilibrar esse ideal com o real. Dá para explorar e conversar sobre relacionamentos que não estejam dentro do padrão que tá todo mundo acostumado. Mas lembra que tu não é uma pessoa mais evoluída porque tu é não monogâmica e o teu amor não é mais válido só porque tu é monogâmico. São simplesmente modelos diferentes. E se tu chegou até aqui, não esquece de curtir, de te inscrever e ativar o sininho, porque isso fortalece demais o canal. Beijo!